Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui na nossa última lição, nosso último compromisso, em relação às doutrinas que ficaram faltando na nossa escola bíblica dominical. Você está vendo aí o tema, né? A doutrina das últimas coisas. Nós iremos tratar de uma série de assuntos importantíssimos, falando sobre a dispensação da graça, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação. Nós iremos tratar dessas temáticas, né, de escatologia, o estudo das últimas coisas, como se dará o fim. E o objetivo, claro, não é alimentar aqui os curiosos ou tirar todas as suas dúvidas nas questões das doutrinas, ou da doutrina das últimas coisas, até porque não dá para esgotar esse assunto. Quanto mais se estuda, mais certeza temos de que não sabemos de nada. Mas o objetivo dessa lição é fortalecer os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil sobre as doutrinas que nos foram ensinadas pelos nossos pastores, pelos registros que temos. Eu estou ministrando aqui uma revista publicada em 97 da Igreja de Cristo, pelo o pastor Alexandre Carneiro, e claro, ele foi só o coordenador dessa revista, outros pastores participaram dessa temática. Vamos falar com Deus através da oração. Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos, arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro, o momento é esse, para você pelo menos entender um pouco como se dará e como funcionam essas doutrinas, como nós entendemos à luz da palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelos teus cuidados, te agradecer por sua bondade. Tu és santo, tu és justo, tu és bom. Fala conosco, Pai, uma vez mais, através desse estudo. Ajuda-nos a sermos vigilantes, ajuda-nos a esperar a sua volta a qualquer instante, a qualquer minuto, pois esse é o objetivo de estudarmos essas doutrinas tão importantes e tão fundamentais. Amém, Jesus, e amém. Versículo básico, o texto básico é Daniel 12, do 1 ao 13. Nós não leremos o texto, você pode ler em casa, tá bom? Daniel 12, do 1 ao 13. Mas o texto básico eu compartilho com vocês. Pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? É Daniel perguntando ao Senhor como se daria o fim de todas as coisas, ou dessas coisas, das visões que ele tinha tido e recebido da parte de Deus. A introdução é o seguinte, querido: a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Ninguém pode duvidar que os temas escatológicos estão entre os mais controvertidos temas do interesse da igreja. Uma das mais recentes versões afirma que não devemos dar muita importância para temas escatológicos, porque o que interessa à igreja é o aqui e o agora. Acredito não haver a menor necessidade de contra-argumentar essa ideia absurda. Nessas duas lições, nós trabalharemos uma cronologia dos acontecimentos registrados na Bíblia, da dispensação da graça até a criação do novo céu e da nova terra. Então, essa lição se dará em duas partes, é um estudo só, uma temática só, sobre a escatologia, as doutrinas das últimas coisas. Essa é a primeira parte. Depois eu mando para vocês aí a segunda, para vocês ficarem inteirados quanto a essa questão. Então, aqueles que querem negar a importância de estudar as últimas coisas, pela complexidade, pelo um terreno que não dá para pisar com firmeza quando chega em alguns assuntos, mas o objetivo aqui é trazer à luz as dúvidas que surgem e, claro, ajudar cada um de vocês a entenderem melhor essa questão. Primeira lição, primeiro ponto, quero aqui compartilhar com vocês, vai aparecer aí na tela, pelo menos a temática dele é a dispensação da graça. Como o próprio nome já diz, foi inaugurado por Jesus, está lá em João 1, versículo 17, chamada dispensação da igreja. É a definição, o período que se iniciou com Cristo e findará com o arrebatamento da igreja. Nessa dispensação é oferecida gratuitamente
a salvação a todos os homens mediante o perdão dos pecados pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz. A igreja é o agente de Deus para que a graça alcance a todos os homens. Essa visão da dispensação é uma forma de entendermos como Deus foi se revelando ao longo da história, desde Gênesis até o novo céu e a nova terra. E essas dispensações, elas servem justamente para a gente se situar o período como Deus se revelou para determinados indivíduos. E essa revelação foi se dando gradativamente. Se nós perguntássemos a Adão se era preciso, por exemplo, que o Messias nascesse em Belém. Adão, você acha que o Messias nascerá em Belém? Adão não ia saber nem o que era Belém. Por quê? Porque a revelação foi gradativa. Se perguntássemos a Noé, sabe me dizer, Noé, se Jesus será da linhagem do rei Davi? Noé diz assim, nossa, quem é o rei Davi? Que conversa é essa que vocês estão dizendo? Por quê? Porque a revelação que Noé tinha acerca de Deus era suficiente para acreditar que o Cordeiro viria, para acreditar que a salvação viria através do descendente da mulher. E Noé morreu crendo na promessa do Messias que viria. Assim como foi a linhagem de Sete, né? O terceiro filho homem da linhagem de Adão. Então, meus irmãos, por causa disso, nós entendemos que a Bíblia apresenta-nos essas dispensações, que a revelação ela vai sendo gradativa e, claro, a tendência é crescer. A tendência é quanto mais Cristo se revela, mais nós entendemos acerca do plano da salvação. Hoje nós sabemos, com base em Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, de que Cristo é a última revelação, revelação final, suficiente e completa, que todas as Escrituras apontavam para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dispensação da graça diz respeito quando Deus encerrou, como está lá no livro de Hebreus capítulo 11, se a incredulidade de Israel, se a queda de Israel proporcionou, como é que eu posso dizer, a expansão do evangelho ao mundo, porque Cristo foi rejeitado pela nação de Israel. Poucos acreditaram. Claro que judeus acreditaram em Jesus, nós não somos tolos. A Bíblia foi escrita por judeus do Novo Testamento e também do Antigo. Mas a gente não deve esquecer que foi a minoria. O evangelho se expandiu ao mundo, as promessas de expansão mundial estavam desde o Antigo Testamento. Isso aí é fichinha. A revelação de que o evangelho era para todo mundo, que o objetivo da glória de Deus, do conhecimento de Deus, da lei moral de Deus, se espalhasse ao mundo através de Israel, isso está muito claro através do Antigo Testamento. Só que Israel não quis fazer isso, não fez isso, estava nos projetos de Deus chegar à vigência da Igreja do Senhor, inaugurada lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, dá início aí o trabalho da igreja até Jesus Cristo voltar. Então, entendemos que esse período é onde a dispensação da graça é o período que Deus usa a igreja como meio de evangelização e propagação do mundo. E claro, a missão da igreja é pregar para quem? Para todo o mundo. Então, Cristo designou a igreja para tal função. Entendemos assim essa dispensação da graça. A igreja tem a missão de anunciar o evangelho a todo mundo. Ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Todas as coisas que eu vos ensinei, ensinar eles a guardar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está em Mateus 28, do 18 ao 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa, é uma ordem acompanhada por promessa que Deus designou para a sua igreja. Vejamos então, quando esse período que nós entendemos, o período da igreja, da vigência da igreja sobre a terra, se findará, que é aí no nosso segundo ponto, é o famoso arrebatamento da igreja. Por que finda o período da igreja ou da vigência da igreja? Vejamos o propósito do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, que é a vinda de Jesus para transladar os seus discípulos, é um acontecimento distinto da volta de Jesus para o julgamento das nações
e dá sequência entrada no reino milenial. Não acontecerá antes da apostasia e da revelação do anticristo. O próprio autor da revista já explica o seguinte, que o arrebatamento da igreja, ele tem um propósito de tirar a igreja da face da terra, esperando o pior acontecer. O período da igreja, há uma promessa em Romanos capítulo 11, de que o povo de Israel se converterá. A nação de Israel se converterá. Nós entendemos ali que é etnia, são judeus de sangue. Não são judeus por fé como nós hoje. A promessa em Romanos 11 está muito clara. Deus ainda tem algo a fazer com a nação de Israel. Paulo começou a falar do assunto desde Romanos 9. Romanos 9, 10 e 11 fala do que Deus tem para a nação de Israel. Então nós entendemos que quando Deus, o propósito do arrebatamento é Deus tirar a igreja de sobre a terra, para aí então haver a conversão em massa prometida em Romanos capítulo 11. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode ler Romanos capítulo 11 devagarzinho, que você vai ver que há uma promessa. A queda de Israel foi necessária. A rejeição de Israel na vinda de Cristo foi necessário para que os gentios abraçassem a fé, é o que Paulo diz, é um mistério que nós não entendemos, por que Deus fez assim, ou como Deus fez assim. Então, Israel rejeita o Messias e os judeus abraçaram. O mundo abraçou o Messias, e isso está fora até de dúvida. Mas há uma promessa de que Israel crerá no Messias, no Filho de Deus. Há uma promessa de que a nação se converterá a Deus. Os judeus hão de reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Para que esse período se dará, daqui a pouco a gente chega lá, na grande tribulação. Mas a gente entende que esse é o período da igreja vigente, militante, evangelizando sobre o mundo nessa dispensação que estamos. Então o arrebatamento se dará para tirar o ministério da igreja sobre a terra e Israel entrar em cena na grande tribulação. Então o arrebatamento é o seguinte, nós entendemos que haverá a trombeta soará, só os salvos ouvirão esse chamado acerca de se encontrar com Cristo nos ares. Haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo, eles sobem primeiro para encontrar com o Senhor. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Essa mensagem está gravada no meu canal no YouTube, viu? Eu fiz uma série de exposições bíblicas em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1 até encerrarmos 1 Tessalonicenses. Tá? Tem 10 mensagens. Se eu não estiver enganado, tem uma playlist, você pode ouvir a mensagem sobre essa temática. Os cristãos vivos receberão corpos gloriosos e sobem para o encontro com o Senhor nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Nós que estamos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. É o que diz 1 Tessalonicenses 4 e versículo 17. Então o arrebatamento se dará para a igreja do Senhor. Não haverá arrebatamento de ímpios, não há necessidade para isso, é até tolice. E nem muito menos de judeus. O que a gente entende é que há judeus convertidos hoje, sem dúvida, há judeus convertidos. Mas é um número pequeno. O propósito do arrebatamento é tirar a igreja de sobre a terra e haverá as bodas do Cordeiro. Antes disso, tempo do arrebatamento, o texto vai falar aí que é num piscar de olhos. Não dá para calcular como se dará isso. Nós não sabemos se ele está falando de velocidade ou se ele está usando um eufemismo para falar da rapidez com que acontecerá o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar é de rapto, vocês sabem disso, é de tirar às pressas. Sempre que eu falo sobre arrebatamento, eu lembro, imagine um filho seu parado na pista, distraído na pista, e vem um carro em alta velocidade e você está perto. Como é que você vai puxar o seu filho para livrá-lo desse carro? Será que você vai puxar devagarzinho, pega assim na mão do filho e diz, meu filho, vem cá, por favor, sai daqui que tem um carro vindo aí em alta velocidade. Não é assim que acontece um arrebatamento. O arrebatamento se dá com rapidez, um livramento da parte de Deus para a sua igreja. E claro, o mundo não
presenciará o arrebatamento da igreja. Quando a gente diz que o mundo não vai presenciar, é no sentido de que o mundo não vai acompanhar esse processo, o mundo não vai ver a igreja sendo arrebatada, o mundo vai sentir falta da igreja, o mundo saberá que a igreja desapareceu sobre a terra. E aí nós entendemos que quando nós somos arrebatados, aí tem o período deixa eu ver aqui, o tribunal de Cristo. Olha só que maravilha, é o nosso terceiro ponto da lição de hoje. Deixa eu passar aqui e colocar na telinha para vocês entenderem. Primeiro, entendendo a dispensação da graça, que é o período que a igreja tem como missão evangelizar o mundo. O segundo momento é o arrebatamento da igreja, que livra a igreja do que está por vir. Quando a igreja é arrebatada nos céus, nós entendemos que acontecerá as bodas do Cordeiro, e haverá também esse tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Vamos ver aqui como é que o autor da revista explica. O tribunal de Cristo será o julgamento dos salvos e terá como base de juízo as obras dos cristãos praticadas a partir da sua conversão. Calma, irmãos, que o tribunal de Cristo não é para julgar se você vai para o céu ou não. Você já está lá. Você já está na presença de Deus. O tribunal de Cristo tem como finalidade a entrega de galardões. Jesus chegou a dizer assim: cada um receberá segundo as suas obras. Cada um receberá segundo as suas obras. Como isso se dará? Paulo vai dizer que existem tipos de obras que Deus provará essas obras. Seleção de palha, seleção de feno, seleção de madeira. Ou então seleção de joias preciosas, como ouro, como rubi, como prata, como bronze. O apóstolo Paulo diz isso em Coríntios, 2 Coríntios. Então, lembrando que há um propósito no tribunal de Cristo de entrega de galardão daquilo que foi feito. Desde o dia que você entregou sua vida a Cristo, como você tem juntado o seu tesouro nos céus. E interessante, o local onde será realizado. Não se sabe precisamente onde esse tribunal será instalado. Está totalmente fora de questão que seja na terra. O mais provável é que seja realizado numa das dimensões celestiais. Está na agenda de Deus o local. Qualquer dúvida, você liga para ele, ele vai dizer para você. Vai dizer, não, viu? Observe que a Bíblia ela não tem a pretensão de sanar as dúvidas dos curiosos. Ela tem a pretensão de revelar-nos, passar para nós as doutrinas que as Escrituras ensinam com tanta clareza. Sobre os galardões, o galardão, já é para o salvo, entende? A salvação já é a coroa de tudo. Glória a Deus por sermos salvos. Jesus disse em Mateus 10, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Como se não bastasse a vida eterna, que para nós já está maravilhoso, ainda haverá galardões que nós não sabemos o que seria esses galardões. Alguns dizem o que será, como joias, ou alguns dizem que é apenas o reconhecimento. Deus dizer, vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, esse seria o galardão. Ou então Jesus disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz respeito às responsabilidades que alguns terão no milênio, de acordo com a sua fidelidade, de acordo com o seu serviço, desde o dia que você entregou a vida a Cristo, até o arrebatamento, até a sua morte, de acordo com o seu trabalho e serviço, haverá hierarquias no milênio. Lembrando que as hierarquias no milênio não é para humilhar ou sobrepujar alguém e dizer assim, eu estou por cima e você por baixo. Mas é simplesmente uma questão de organização e de recompensa daqueles que mais fizeram e daqueles que pouco fizeram. Lembrando que todos são salvos, todos terão acesso à presença de Deus irrestritamente. Ele disse que nenhum crente deixará de ser julgado, o julgamento será presenciado por todos os salvos, é o que diz em 2 Coríntios 5 e 10. Então assim, meus irmãos, é maravilhoso, não é um julgamento de punição, tá bom? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está pensando que vai ser punido mesmo depois de salvo, você está muito enganado, você está redondamente enganado. Não há condenação para o salvo, mas há um tribunal de Cristo, onde nós receberemos ou não os nossos galardões. Claro que uns receberão mais, outros receberão menos. Está aí em 2 Coríntios 5,10 diz, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Está aí 2 Coríntios 5 e o versículo 10. O Paulo está escrevendo para crente, 2 Coríntios é um livro para a igreja. Paulo está dizendo que os salvos vão prestar contas a Cristo e que se fizeram mal ou bem, de acordo com essa conduta, desde o dia que se converteram, dará luz aí o seu galardão. Sobre essas recompensas desse tribunal de Cristo, está em 1 Coríntios 3, do 12 a 14. É aquele textozinho que eu citei para vocês, citei aqui de cabeça, mas é melhor a gente ler a Bíblia com toda clareza para não ficar dúvida nesse ponto aqui sobre o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, do 12 a 14, está escrito: e se alguém edificar sobre o fundamento, deixa eu ver aqui, e se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Por ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Observe que Paulo está dizendo que tem obras ruins. E há obreiros relaxados, há crentes relaxados, são salvos. Mas há crentes relaxados, é igual a Ló. Ló era crente, mas olha onde é que Ló vivia. Olha a influência que Ló causou no meio de Sodoma e Gomorra. Nenhum, mas era crente. Pedro disse que ele era um homem justo, o próprio Cristo disse isso. Foi salvo, mas como que arrebatado do fogo. A gente entende que o tribunal de Cristo também vai ser assim. Há pessoas que serão salvas, mas fedendo, chamuscado. Por que esse chamuscado, né? Porque a obra que foi feita não foi de qualidade. Ele poderia ter se entregado mais ao serviço de Deus. Ele poderia ter se dedicado com mais esmero, com mais afinco, na oração, no estudo da palavra, na obediência a Deus. Sem dúvida ele poderia ter dado muito mais, mas não fez. No tribunal de Cristo se dará a revelação de como ele fez essas obras e por que ele fez do jeito que fez. E vai ser recompensado. Se foi bem feito, ouro, prata e bronze. Se foi mal feito, foi palha, pena, feno, quer dizer. E que pena, né? É uma verdade que o apóstolo Paulo nos traz e é verdade também das recompensas dos salvos. Você já é salvo. Estou falando de galardão, que é o tribunal de Cristo. Está aí também e vergonha e prejuízo, é o que diz o versículo 15. Tem gente que vai ficar envergonhado, né? O Senhor, eu poderia ter servido mais, mas não serviu. Pois sirva agora, rapaz. Está ouvindo essa aula, está assistindo. Sirva mais, se dedique mais. Pense em agradar a Deus, pense em ser um cristão mais santo, mais puro. Tudo isso para a glória de Deus. Vamos aqui ao nosso quarto ponto, na sequência, né? Lembrando que isso também acontecerá às bodas do Cordeiro. Olha só que bênção. As bodas do Cordeiro é assim que a igreja é arrebatada. Nós entendemos que acontecerá o casamento da igreja. Ele diz, boda significa festa de casamento, biblicamente refere-se à festa do casamento de Cristo com sua igreja. O local das bodas será o céu, após o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Pela sequência do autor é o seguinte, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Ela é arrebatada. Quando for arrebatada, se dará o tribunal de Cristo, é a entrega dos galardões. Depois disso, a festa, que é as bodas do Cordeiro, onde acontecerá literalmente, no reino espiritual, claro, o casamento de Cristo com a sua amada noiva. Depois, enquanto isso, nos céus acontece um casamento, na terra acontece um divórcio, né? Enquanto no céu está uma maravilha, na terra está uma desgraça só. Que desgraça é essa? É a grande tribulação. A grande tribulação acontecerá paralelamente às bodas do Cordeiro. É gente festejando no céu e outros se entristecendo na terra. Os acontecimentos são distintos e ocorrerão em lugares distintos, é claro, né? Enquanto as bodas acontecerão no céu, a grande tribulação acontecerá na terra. A definição, o período histórico de âmbito mundial que acontecerá no planeta Terra após o rapto da igreja e a saída do Espírito Santo da
terra. O ponto aqui é o seguinte, meu querido, que desgraça está por vir sobre a terra? Deixa eu colocar aqui o pontozinho. Foi bem ligeirinho, né? Falando sobre as bodas do Cordeiro, que é casamento. Deixa eu botar aqui a grande tribulação. Chega a estar em vermelho aí, viu? Meu querido, é exatamente o que você ouviu. Está por vir sobre a terra uma grande tribulação. Jesus disse que nunca ninguém viu o que está para acontecer. O que a igreja presenciará, nós entendemos que ela presencia a todo instante, desde o sermão de Pedro, essas coisas, e o fim dos tempos é agora, Pedro diz isso, o princípio de tudo, é o seguinte, querido, o mundo tende a piorar a cada instante. Nós chamamos isso de o princípio das dores. As guerras tendem a aumentar, os terremotos tendem a aumentar, as pestes tendem a aumentar, as pragas tendem a aumentar. Eu não estou dizendo com isso que tudo vai piorar da noite para o dia. Há períodos de paz que Deus faz através da sua bondade para com o mundo, de respiração. Sabe aquele fogo que você puxa antes do mergulho? Esse é o princípio das dores. A igreja está passando por ele. É o princípio de tudo. Guerras, rumores de guerra, levantamento de falsos cristos, falsos profetas. A igreja testemunha isso praticamente todos os dias. Mas é como dores de parto. A tendência é piorar cada vez mais. A tal ponto de haver sobre a terra algo chamado de a grande tribulação. Toda a igreja passou por tribulações, toda a história da igreja tem períodos intensos de tribulação, tem grandes tribulações passadas pela igreja, passadas pelos salvos, mas há uma tribulação que está por vir, que o próprio Cristo chama de a grande tribulação que está por vir sobre a terra. Qual o objetivo dela? Ele diz o seguinte, é o período do reinado do anticristo, que é a própria encarnação de Satanás. É o que está no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 e versículo 36. Deixa eu ler aqui para vocês. Está com a sua Bíblia aí? Abra, acompanhe comigo, para vocês entenderem um pouco sobre esse anticristo que está por vir sobre a terra, durante a grande tribulação. Claro que esse é o período de glória de Satanás, cumprindo aí os propósitos de Deus. Daniel 11, 21 e o 36. Deixa eu ver aqui. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. É o que diz o versículo 21. O que diz no versículo 36? Vamos lá. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Satanás é apenas um ator no teatro de Deus, no grande show de Deus. Satanás, ele há um período de glórias para ele na terra, mas até isso Deus está no controle de todas as coisas. O propósito da grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra. São as taças sendo derramadas. Cada taça, cada trombeta, começa com as trombetas, as taças, vem os selos. Isso representa que nesse período da grande tribulação é o sofrimento máximo que a humanidade presenciará. Qual o objetivo da grande tribulação? Tem dois objetivos aí. O primeiro objetivo está no livro de Romanos 11. É o período em que a nação de Israel reconhecerá Cristo como Messias. Israel vai ver que o Messias que se levantará na grande tribulação, que é o anticristo, não tem nada de Cristo. É um homem profano, blasfemo e perseguirá tudo que se chama Deus de forma sistemática. Está lembrado que os nazistas fizeram com os judeus? Casa por casa, quarto por quarto, sala por sala. Não foi uma perseguição a nível nacional e de cidades apenas. Foi de beco por beco. Foi uma perseguição sistemática. Isso também se dará na grande tribulação. Por que essas perseguições se dará na grande tribulação contra todos aqueles que creem em Deus? Nós entendemos que esse chama-se Israel. É uma promessa que está em Romanos 11, que se completará, que se culminará
na grande tribulação. Esse é o primeiro propósito dela, remir Israel. Segundo propósito da grande tribulação é a ira de Deus, meu filho. É o próprio Deus despejando a sua ira sobre essa terra. Lembrando que não é o inferno não, viu? O inferno está por vir. Mas há tanta clareza acerca disso que Jesus diz, homens corajosos desmaiarão de medo. Quer dizer, o que está por vir sobre a terra é um período de grande perseguição, grande sofrimento. Ele diz, o anticristo vai reinar, será implantado no mundo o sistema anticristão, é o que está em Apocalipse 13, 16 e 17, quando Israel reconhecer Cristo como seu Senhor. As perseguições serão ferozes contra a nação de Israel, contra o povo que se converteu na grande tribulação, que é o povo judeu. E tem mais, todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que se identificam com os princípios que sempre defenderam do evangelho, defenderam quando creram, viu? Preste atenção aqui, acompanhe o raciocínio. Período de perseguição à nação de Israel, está lá em Mateus 4 e 20. Período de pregação do evangelho do reino. Para que isso é evangelização? Está na cara, né? A grande Israel estará na grande tribulação, anunciando por que o juízo está caindo sobre a terra. E eles estarão evangelizando o mundo. Como assim? Ainda na grande tribulação haverá evangelização? Sim, mas para a salvação dos judeus. Pastor, e os gentios? Os gentios, meus filhos, eles só vão querer uma coisa na grande tribulação: adorar o anticristo. Adorar com todas as suas forças, tudo que os gentios, todos os profanos que sempre amaram, sempre quiseram, terão na grande tribulação, que é chamada de a falsa paz e a falsa segurança. Quem perceberá isso? Quem anunciará aonde houver um povo de Deus espalhado sobre a terra, aonde houver os judeus espalhados sobre a terra, vão crer em Jesus Cristo. Aí, meu filho, enquanto o Israel evangeliza, o mundo percebe ferozmente. Ele diz, haverá uma nova oportunidade de salvação, não mais pela graça, mas pelo convencimento do Espírito, mas pela perseverança das obras em meio à perseguição. Vocês estão lembrados daquela palavrazinha? Diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Onde é que está essa passagem? Essa passagem está no meio da grande tribulação. Está no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 14. Eu acredito que a salvação ainda é pela graça na grande tribulação, mas é a graça voltada para Israel, tá bom? É uma graça voltada para a nação de Israel. Os gentios só vão ter desejo de uma coisa na grande tribulação: matar tudo que se chama povo de Deus. Mateus 24, 14 diz, ele diz, e será pregado o evangelho, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Versículo 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. A perseverança será a marca daqueles que realmente entregaram a vida a Jesus. Até porque o anticristo se perseguirá e tentará matar de toda forma. Então, aqui nós encerramos a lição de hoje sobre a grande tribulação. 2 objetivos dela: despejar a ira de Deus sobre o mundo, onde as profecias que diz respeito ao anticristo vão acontecer, e vão acontecer mesmo. Ele vai se levantar, vai mostrar poder, vai enganar as nações, vai mostrar ser um antideus de todas as instâncias que você possa imaginar. Mas não se engane, meu querido, tudo isso, Deus está no controle de todos esses períodos. E eu encerro a lição de hoje com 2 ensinamentos aqui, 2 aplicações práticas quando você estuda a escatologia. Primeira aplicação prática: não estude escatologia para saciar a sua curiosidade. Isso é tolice, isso é meninice. Não estude escatologia para tapar as brechas que a Bíblia não tapa. A Bíblia não diz. A Bíblia não é um livro que sacia todas as nossas dúvidas. Ela é um livro que apresenta todas as revelações necessárias. Preste atenção. Há uma diferença de Deus nos dar revelações e há uma diferença de Deus nos dar todas as respostas. Tudo o que você precisa, as Escrituras têm. Então, muito cuidado com falsos ensinos, com falsas heresias. Muito cuidado com você que ama estudar o fim das últimas coisas.
mas não evangeliza, não ama orar, não ama ler sua Bíblia. Que adianta você se preparar tanto para o fim e estar despreparado hoje? Não estude escatologia por curiosidade, isso é tolice. Você só tende a perder. Você sabe falar de Jesus, você sabe falar do Evangelho, você sabe o que é Evangelho, você sabe o que é o propósito da ceia do Senhor, você sabe qual é o propósito do batismo do Senhor. Há pessoas que tropeçam no beabá do cristianismo e querem dominar doutrinas das últimas coisas. Seja um crente fiel, temente a Deus, ame a Jesus, evangelize, anuncie, seja um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Pastor, eu não entendo essa doutrina das últimas coisas. Creia em Cristo, creia em Jesus, que está tudo bem, tá bom? Está tudo bem. Se você não domine, então não ensine. Se você tem dúvidas, pergunte, tá bom? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi o objetivo, segundo a aplicação prática. Esse foi o objetivo de Jesus revelar o fim de todas as coisas. Por que ele revelou todas as coisas? Para que a gente descanse nele. Entende? A gente confie nele. Pastor, eu não entendo, mas Deus entende, Deus sabe e Deus está controlando tudo o que está acontecendo sobre a face da terra. Então, respira fundo, vá dormir em paz, pode dormir que Deus está acordado. Pastor, então o mundo está se acabando, que se acabe. Se acalma, calma. Você sabe para onde você vai. Viva o cristianismo do dia a dia. Não precisa se atemorizar. Aqui eu encerro a lição de hoje, depois a gente retorna falando sobre escatologia 2. Essa foi a 1, falando sobre a dispensação da graça, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e a grande arrebatamento da igreja e a grande tribulação. São esses temas, mas não nessa sequência. Deus abençoe a todos e tchau.